Olá, queridos irmãos, que alegria poder entrar em contato com vocês neste momento. Um grande abraço aí para todo o distrito de Tiradentes, localizado na cidade de Piracicaba, São Paulo, o Espaço Novo Tempo, Morumbi, CAP, Jardim São Paulo, Jardim das Flores e Rio das Pedras. Um grande abraço. Sou o pastor Dudu. Se você não me conhece, não tem problema, não está perdendo nada com isso, mas estou aqui falando para você, ao seu coração, nessa manhã, a convite do pastor Reinaldo Coutinho, meu brother, meu amigo, colega de ministério. Que alegria, pastor, atender o seu convite para falar ao seu rebanho. Obrigado por me dar essa responsabilidade que é acompanhada de um grande privilégio. E nós vamos fazer uma meditação muito especial no texto de Daniel, capítulo 6. Quero aproveitar e convidar você para orar junto comigo, em nome de Jesus. Pai eterno, alegra-nos muito em nossas mãos termos tua palavra. Obrigado, porque conforme tua promessa, ela não volta vazia. Fala ao nosso coração do jeito que só o Senhor sabe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Gosto demais do livro de Daniel, porque ele fala muito sobre o recomeço. No capítulo 2, nós temos o recomeço do reino de Deus. Restauração do reino de Deus. Lembra que o final do capítulo 2 termina com a vinda de uma grande pedra que representa o reino de Deus? O que estamos vendo, então, no capítulo 2? Restauração do reino de Deus. No capítulo 7, nós temos a cena de um juízo acontecendo no céu. Este juízo ocorre para separar os salvos dos perdidos, mas também para restaurar o nome de Deus diante de todo o universo. Afinal de contas, há tanto tempo o diabo tem tentado sujar o nome de Deus e diante do universo, o nome do Senhor estará sendo restaurado. O capítulo 8 e 9 do livro de Daniel fala sobre a restauração do santuário de Deus. Do capítulo 10 até o 12, a restauração do povo de Deus, a minha restauração e a sua também, em nome de Jesus. É o Deus da restauração que nos alcança através da sua palavra. E minha pergunta para iniciar neste momento esta mensagem é o seguinte: o que você precisa que seja agora restaurado na sua vida? Estou falando para alguém que precisa de restauração no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos. Estou falando para alguém cuja família está deteriorada e precisa, neste momento, de restauração pelo poder de Deus. Ei, a crise econômica te abateu de modo muito intenso e você precisa da restauração das tuas finanças, restauração da tua saúde, que está sendo acometida e agredida por alguma enfermidade qualquer. Você precisa de restauração, ele é o médico dos médicos. Restauração da tua estrutura psicológica, enfim. Restauração é a mensagem de Deus através do livro de Daniel, o que é visto em cada um desses capítulos que acabei de citar para vocês. Estamos diante do Deus da restauração, e que ao término deste culto você possa ter sua vida restaurada, e que ele possa te dar a capacidade de declarar: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Um grande abraço para todos vocês no início dessa mensagem, desde aqui da União Leste Brasileira, o território da Bahia e Sergipe, a qual estou liderando aqui o Ministério Jovem. Que haja restauração aqui onde estou e aí onde você se encontra, porque estamos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, note, o capítulo 6, que é um dos episódios mais conhecidos do livro de Daniel, traz todo o processo em que Daniel é acusado, defamado, o Daniel é condenado à morte, e morte esta que deveria se dar lá na cova dos leões. Eu quero pensar pelo menos 3 textos para você dar uma olhadinha junto comigo em algo maravilhoso que aconteceu na vida do profeta e certamente coisas maravilhosas podem acontecer na nossa vida também. Veja comigo o verso 3, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel era um homem que, segundo a descrição bíblica, se destacava. Por quê? Porque nele havia um espírito excelente. Pastor, que espírito excelente é este? Não é o espírito que guarda ódio no coração. Não é o tipo de homem cuja característica é ficar com inveja do sucesso dos outros. Daniel não tinha um espírito excelente que se qualificava como esses atributos que muita gente guarda no seu coração hoje em dia e que, de fato, depõem contra o evangelho. E muitos guardam esse tipo de sentimento supostamente sendo cristãos. O indivíduo que tem um espírito excelente, ele se alegra com a prosperidade do outro,
O indivíduo que tem um espírito excelente não fica invejando as coisas dos outros ou desconstruindo as pessoas através de discursos aonde jogam a reputação das pessoas na lata do lixo. Ei, o indivíduo que tem um espírito excelente, ele funciona como sal da terra, como luz do mundo. Pastor, o que fazer para ter um espírito excelente? O que fazer? Você tem que comparecer diante da presença do Eterno para que ele nos dê o privilégio de sermos batizados pelo Espírito Santo. Você nota no capítulo 2 do livro de Atos, no verso 5, que os discípulos estavam orando pelo derramamento do Espírito Santo. Jesus havia anunciado que do alto eles seriam revestidos de poder e, de repente, diz a Bíblia a seguinte expressão: e todos foram cheios do Espírito Santo. O que é ser batizado pelo Espírito Santo? É ser cheio do Espírito Santo. E quando sou cheio do Espírito Santo, por viver na presença do Eterno, por buscar o Eterno em primeiro lugar e a sua justiça, para que todas as outras coisas sejam apenas acrescentadas, acontece-me algo extraordinário por estar na presença dele. Gálatas capítulo 5, verso 22, me aponta os frutos, ou melhor, o fruto do Espírito. As características são várias, ok? Mas o fruto apenas um. Como um fruto com várias características? Não seriam os frutos, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, bondade, domínio próprio? Aparentemente funcionam como frutos, mas na verdade é um fruto. Você pode imaginar, de repente, uma tangerina com diversos gomos, e cada um desses gomos seria, respectivamente, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, bondade, domínio próprio. O fruto do Espírito Santo é algo que acontece na vida daquele que está na presença do Eterno. Compareça diante da presença de Deus, busque o batismo do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, e você vai ter um espírito excelente, tal qual Daniel, relatado aqui no capítulo 6, no verso 3. Daniel se distinguia, você vai se distinguir também. E note, ele estava na corte e manifestava um espírito excelente, ambiente de trabalho. Mas Daniel não era diferente dos outros ambientes que ele frequentava. Às vezes é muito fácil você manifestar um espírito excelente na igreja que você frequenta, tratar com delicadeza e educação a mulher dos outros, os filhos dos outros, mas o grande desafio é manifestar o espírito excelente no dia a dia dentro de casa, porque dentro de casa, de verdade, revelamos quem de fato somos. Tua esposa sabe se verdadeiramente você é convertido ou não, teus filhos sabem de fato a intensidade de sua conversão. Dentro de casa, constitui-se o verdadeiro desafio de onde nós devemos manifestar o espírito excelente, o fruto do espírito, amor, paz, longanimidade e todos os outros citados anteriormente. Ei, o nosso cristianismo é algo que, em primeiro lugar, deve ser exibido no nosso lar para que tenhamos a chance de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Daí, ter um espírito excelente dentro de casa, ter um espírito excelente enquanto você dirige no trânsito aí em São Paulo, ter um espírito excelente no seu ambiente de trabalho, na comunidade que você frequenta, a sua igreja, um espírito excelente, um homem cheio do Espírito Santo. Eis o profeta Daniel, este homem de espírito excelente. E se os olhos de Deus percorrerem a terra neste momento em busca de homens com espírito excelente, quero acreditar em nome de Jesus que os olhos de Deus vão encontrar este tipo de crente em Cristo, estando aí no distrito de Tiradentes, estando aí em Rio das Pedras, Jardim das Flores, Jardim São Paulo, Murumbi, Cap, no Espaço Novo Tempo, que o espírito excelente esteja dominando e liderando a vida de cada um de vocês, a saber, o poder do Espírito Santo. E sabe o que me chama muito a atenção neste Daniel? É uma declaração de Ellen White contida no livro Profetas e Reis, página 540. Sabe o que a profetisa disse? Note essas palavras, parafraseando estou neste momento. Diz a profetisa na página 540 do livro Profetas e Reis que Daniel estava manifestando este posicionamento na corte da Pérsia, de modo que os demônios não estavam conseguindo dominar aquele ambiente. Você entendeu o que eu acabei de dizer para você? O diabo não consegue dominar um ambiente onde há um servo de Deus cheio do Espírito Santo. Os demônios não conseguiam dominar a corte da Pérsia por causa da presença de Daniel. Daniel era uma pedra de tropeço no caminho de Satanás na conquista da Pérsia. Daniel era um calo no sapato do inimigo. E sabe de uma coisa?
se formos cheios do Espírito excelente, a saber, o Espírito Santo, e manifestarmos os seus frutos, se formos sal da terra, se formos luz do mundo, onde quer que estejamos, não vai se constituir este lugar um lugar para o domínio de Satanás, porque onde estamos existe também, consequentemente, a presença do Espírito de Deus que habita em nós. Daniel tinha essa capacidade de ser esse embaixador do céu aqui na terra. Ei, o Senhor te chama para ser este embaixador do céu aqui na terra. O Senhor te chama para ser este jovem cheio do Espírito de Deus, este cônjuge, este filho repleto do Espírito excelente que é o Espírito Santo. E diante dessas características, você avança um pouco mais na história e percebe no verso 5 algo também impressionante. Diz assim a palavra do Senhor: disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Gosto de pegar este trecho da história de Daniel e analisá-lo sobre a perspectiva de Ellen White, no livro Testemunho para Ministros, páginas 115 e 116. Ela diz que devíamos estudar um pouco mais a história de Daniel e também o livro do Apocalipse, porque são histórias que se repetirão. Exatamente. A perspectiva do estudo de Daniel é nesta direção. Uma história que vai se repetir. Ei, amado, presta bem atenção no que eu vou te dizer. O que aconteceu no capítulo 6 e em tantos outros episódios do livro de Daniel vai se repetir nos últimos dias da história desta terra. Você percebeu que acabamos de ler aqui no versículo 5 do capítulo 6? Criaram ocasião contra Daniel através da lei de Deus. Criaram um decreto de morte contra Daniel por conta da lei do seu Deus. A história vai se repetir. Nos perseguirão por causa da lei de Deus. Criarão um decreto condenando-nos à morte, tal qual fizeram como Daniel. A história vai se repetir. E diante dessa perspectiva, observe o versículo 22, quando Daniel, já condenado à cova dos leões e arrastado para lá e jogado na mesma, na manhã seguinte, Dario aparece diante dele e no verso 22, depois que ele tenta uma comunicação com Daniel, obtém como resposta do profeta o seguinte: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano. Você percebeu na primeira parte desse verso 22? Se Ellen White diz que a história vai se repetir, eu percebo aqui evidente o ministério dos anjos. Assim como os anjos de Deus proporcionaram livramento para o Daniel, os anjos do Senhor proporcionarão livramento para o povo de Deus em face a um decreto de morte. Você sabe que enfrentaremos aí nos últimos instantes da história desta terra um decreto dominical e um decreto de morte. No decreto dominical ainda teremos alguns mártires, mas cujo martírio ocorrerá para que através de seu testemunho muitos outros se convertam e milhares estarão aceitando a mensagem, porque nesta ocasião a porta da graça ainda está aberta. Mas quando houver o decreto de morte, a porta da graça não mais se encontrará aberta. Quem é justo continua justo, quem é injusto continua injusto. Não haverá mais chance de salvação. Neste período em que ocorrerá o decreto de morte, nenhum dos servos do Senhor cairá sobre esta terra tendo a sua vida expirada. Por quê? Porque os anjos do Senhor, assim como livraram Daniel lá na cova dos leões, estarão nos livrando também da morte, porque a história se repetirá. Gosto de pensar no ministério dos anjos, gosto de pensar e ter a certeza assegurada pela palavra de que existe pelo menos um anjo da guarda do teu lado aí neste momento, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme ao Senhor e dá livramento para este, nos assegura o salmista. Diante dessa perspectiva do ministério dos anjos, eu me lembro do sonho, da visão que Jacó teve, uma escada que ligava o céu à terra. Os anjos de Deus subiam, os anjos de Deus desciam. E note, o céu não está distante da terra, a terra não está distante do céu, porque há uma ponte que liga, há uma escada que liga. E essa representação vista na visão de Jacó nada mais era do que o próprio vislumbre da cruz de Cristo. Através do sacrifício do Salvador na cruz do Calvário, o céu se aproxima da terra e os anjos de Deus fazem acesso livre entre o céu e a terra, ministrando em nosso favor. Não estamos distantes do céu, o céu não está distante da terra.
O ministério dos anjos continua sendo uma realidade em nosso meio, por causa da vitória de Jesus obtida na cruz do Calvário. Aquela escada de Jacó nada mais é do que o papel representado hoje pela cruz de Cristo, que unifica o céu e a terra. E o nosso acesso ao céu está garantido, e o ministério dos anjos, consequentemente, também. Você observa que Ellen White tem uma declaração muito interessante no livro Grande Conflito, na página 557, que nos últimos dias da história desta terra, os anjos maus estariam personificando os apóstolos de Cristo para trazer engano e engodo à população mundial. Você imagina aí, você em Piracicaba, você em São Paulo, daqui a pouco você escuta a notícia, olha, o apóstolo São Paulo está ali na praça pregando, disse que Deus o enviou para nos trazer uma mensagem muito especial, porque estamos nos últimos dias. Imagina se num outro bairro, ou lá no centro de São Paulo, de repente está Mateus, em outro lugar Marcos, Lucas, João, e todos espalhados por aí, alegando terem sido enviados por Deus para proclamar mensagens, e muitas vezes mensagens diferentes da que está registrada nas Escrituras Sagradas. Não, não é bem assim, vocês entenderam errado. O próprio apóstolo Paulo nos advertiu em Gálatas capítulo 1, verso 8, de que se um anjo do céu descesse e falasse alguma coisa contrária às Escrituras Sagradas, tal anjo deveria ser considerado anátema, maldito. Ou seja, nada pode ser contrário à palavra do Senhor. E nos últimos dias da história desta terra, os demônios estarão personificando discípulos de Cristo para tentar pôr abaixo a autoridade da palavra de Deus. Tempo de angústia, qual nunca houve sobre a terra. Foi isso que foi anunciado no capítulo 12 do livro de Daniel, no verso 2. Você está pronto para enfrentar essas dificuldades, essas cenas do grande conflito nos momentos finais da história desta terra? Se essa pandemia já está assustando você, se essa pandemia mexeu com a tua estrutura em termos de confiar na proteção, no amor e na segurança que Deus pode te proporcionar, será que temos estrutura suficiente para enfrentar dias piores do que estes que estamos enfrentando? E sabe de uma coisa? O ministério dos anjos é uma realidade para livramento, e eu não preciso me atemorizar ou ficar preocupado com esses demônios que se personificam em apóstolos de Cristo, porque eles vão até um pouco mais longe a propósito. Eles vão personificar também, segundo declarações da própria profetisa, de que nossos entes queridos que já dormiram no Senhor, estarão eles supostamente ressuscitados e foram enviados por Deus, quando na verdade são esses demônios personificando nossos entes queridos, que agora alegam terem voltado em nome de Jesus para nos guiar neste momento de dificuldade. Tempo de angústia, qual nunca houve sobre a terra. Devo me preocupar? Não. Para cada demônio que personificará um ser humano para tentar nos ludibriar, um anjo do Senhor, de igual forma, personificará guerreiros para nos dar livramentos. Ou seja, nunca estaremos sozinhos. Você se lembra da promessa? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pode ficar tranquilo, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. A promessa é certa e ela sempre se cumprirá. Deus não falha no cumprimento de suas promessas. É a perspectiva do grande conflito. Agora eu quero que você abra os seus olhos juntamente comigo para percebermos uma realidade. O profeta Daniel é condenado à morte e, de repente, os soldados batem à sua porta. Profeta Daniel, pois não, estamos aqui por ordem de Dario e temos um decreto aqui para levá-lo a fim de jogá-lo na cova dos leões. Você está condenado à morte. Como é que você imagina o Daniel recebendo essa notícia, se agarrando aos móveis de sua casa, se porventura estes existiam? Pelo amor de Deus, não me leva, eu não quero morrer. Chamo os meus advogados, direitos humanos, não é possível. Não tinha advogado, não tinha direito humano e direitos humanos, como não terá os mesmos à nossa disposição nos últimos instantes da história desta terra. Ei, Daniel não está apavorado? Não consigo imaginar o Daniel com medo, fora da casinha, desequilibrado, surtado em função do que está acontecendo. Daniel está em paz. Em paz. Da mesma forma como Sadraque, Mesaque e Abdenego, tendo a vida, suas respectivas vidas ameaçadas diante da fornalha de fogo ardente, e o rei Nabucodonosor dizendo, vocês precisam se prostrar diante da estátua de ouro que eu ergui.
E eles, de modo tranquilo, na paz, diziam para o Nabucodonosor: olha, pode tocar o instrumento que for, você pode chamar a Orquestra Sinfônica de São Paulo para tocar aqui, você pode botar um balé de Bolshoi para dançar aqui, que nós não vamos nos encurvar diante da estátua. Se eu estivesse aqui pregando para os baianos, eu diria: você pode botar o Olodum para bater batuque aí, que eu não vou me encurvar diante da estátua. Não tem jeito. Pode aquecer essa fornalha 7, 8, quantas vezes mais forem necessárias, que nós vamos nadar de braçada aí dentro, nessa piscina de fogo. Não vamos nos encurvar. Os caras estão em paz. Que paz é essa que o Daniel exibe diante de uma cova dos leões? Que paz é essa que o Sadraque, o Mesaque e o Abdenego exibem diante da fornalha de fogo ardente? Que paz é essa que Jesus manifesta no capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, a partir do verso 35, quando os discípulos estão achando que o barco vai afundar em face ao desespero do temporal, e Jesus tranquilamente se ergue, acordando e acalmando a tempestade? Que paz é esta que o mestre manifesta no jardim do Getsemane, quando os soldados se aproximam para aprisioná-lo e Pedro se desequilibra, ele pega a espada para decepar a cabeça de Malco e este se esquiva pegando na orelha, e Jesus, então, com toda a paz do universo, restaura a orelha daquele soldado. Está na cruz, está em paz. Que paz é esta que, aprisionado Paulo e Silas na prisão, começam a cantar meia-noite com as costas dilaceradas pelo chicote e as mesmas costas sendo colocadas ao chão enquanto seus pés estão aprisionados sobre um tronco? Paz que excede todo entendimento, foi o que Paulo disse em Filipenses capítulo 4, verso 7. Uma paz que excede todo entendimento. Ninguém entende. O mundo está desabando, como diz a música do Novo Tom, pode cair o mundo. Estou em paz. Que paz é essa que deve manifestar o crente em face às crises que estão se desdobrando no nosso planeta? Que paz é esta, afinal de contas? É a paz narrada por Jesus Cristo em João, capítulo 14, verso 27. Ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Como é a paz que o mundo dá? Ausência de guerra, ausência de tempestade, ausência de conflito. Como é a paz que Jesus dá, que excede todo entendimento? É a paz no meio do conflito, no meio da guerra, no meio da tempestade. As coisas estão acontecendo e você está em paz. As coisas não precisam parar de acontecer para você ficar na paz. Você fica em paz enquanto elas estão acontecendo. Por isso que é uma paz que excede todo entendimento. Não dá para entender. É o resultado da presença do Espírito Santo na nossa vida, dando-nos o conforto e a segurança que são necessários para o povo de Deus permanecer em pé no dia da angústia e da dificuldade. E sabe, essa paz, ela elimina o medo, irmãos. E o medo é alguma coisa que está tomando conta da vida de muitos indivíduos que não estão experimentando essa paz em Cristo. Pessoas que começam a escutar manifestações de sinais do tempo do fim e começam, consequentemente, a ficarem dominados por um medo, por um pavor, por um desequilíbrio. Será que isso é coerente? Eu me recordo que, na perspectiva bíblica, o medo foi um dos primeiros sintomas causados pelo pecado, uma das primeiras consequências do pecado. Você observa que quando Adão comeu do fruto que Deus havia avisado que não era para ter ingerido, da mesma forma a Eva comeu, se alimentou deste fruto, e eles sabiam que no dia que comerdes do fruto, já havia promessa: vocês vão morrer, vocês vão morrer. Eles comeram, estavam aguardando a morte não chegava, e eles imaginaram: rapaz, Eva, quando o mestre aparecer, nós vamos morrer. E aí o Adão se esconde, a Eva também, e Deus aparece na viração do dia, já sendo conhecedor do que havia acontecido, do ocorrido, e começa: Adão, onde estás? E o Adão escondido, medo. E finalmente, quando ele aparece, estava escondido. Tive medo e me escondi, foi o que ele respondeu para Deus. Medo. Medo de morrer, porque
ele tinha a percepção muito clara, porque Deus havia dito, no dia que comerdes, vão morrer. E a gente comeu e ainda não morreu, na hora que ele aparecer, vamos todos morrer. E o todos, na verdade, era apenas ele e a Eva. Vai haver uma chacina no Éden. Eva e Adão seriam desaparecidos, seriam consumidos pela presença e a glória do Altíssimo. Ao contrário disso, que Deus faz, coloca o nome dela de Eva. Pela primeira vez ela recebe esse nome, e é um nome que ela recebe após o pecado, e significa vida. Estavam esperando a morte. E Eva, graciosamente, da parte de Deus, recebe vida. Da semente dela surgiria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Enfim, um cordeiro foi morto, com a pele do mesmo foi feita a vestimenta, símbolo da justiça de Cristo, cobrindo os pecados tanto do homem quanto da mulher, e diante desse cenário vemos a manifestação da graça de Deus. Não era para ter medo, não devia haver o medo, mas o medo passou a existir com a realidade do pecado. E Deus vai até lá demonstrar o amor para Eva, demonstrar seu amor para Adão, para que este medo, então, fosse extirpado, fosse consumido. Por quê? Porque o apóstolo Paulo explica isso de modo muito claro, ou melhor, João, lá em 1 João, no capítulo 4, no verso 18, tem uma explicação muito interessante, dizendo-nos, o amor lança fora o medo. De repente, o Adão não tem mais o medo de falar com Deus, porque o amor de Deus que o alcança dissipa este medo. O amor lança fora o medo. Quem muito ama, pouco medo tem. Explica, pastor, quem muito ama, pouco medo tem. Você chega em casa, imagina a cena, Deus nos livre e nos guarde de tudo isso, mas suponhamos que sua casa esteja em chamas e você tem medo de fogo. Quem é que não tem medo de ser consumido pelas chamas? E tua casa está em chamas e as chamas labaredas tomando conta e você descobre que teu filho está lá dentro. Você tem medo de se queimar, mas mais importante que teu medo é salvar o teu filho. Você invade as chamas para tirar o menino, a menina lá de dentro, e você não pensa neste momento no teu medo, sabe por quê? O amor lança fora o medo. Quem muito ama, pouco medo tem. E por que muita gente manifestando um medo desequilibrado por conta dos últimos acontecimentos, por conta da pandemia, por conta do desemprego, do caos financeiro, por conta da enfermidade, por conta do vírus? Por que este medo? Quem muito ama, pouco medo tem. E diante dessa perspectiva, nós já não tínhamos sido avisados de tudo isso. Ele não nos avisou que haveriam guerras, fomes, pestes, terremotos. Nós não já sabíamos de tudo isso. Por que, então, se nós já sabíamos, por que o desequilíbrio? Por que a presença constante deste medo insano? Não temos um Deus que revelou-nos exatamente tudo o que estaria acontecendo? Nós não já conhecemos o final da história? É tipo assim, você gosta de assistir filmes, eu também gosto de assistir filmes, e em algum momento não conhecemos o final do filme e ficamos apreensivos, o mocinho está apanhando, o mocinho está levando, será que vai viver, será que vai morrer? Eu não sei o final do filme, e quando chega ao final do filme, ele sobrevive e ele vence, o mocinho vence, o bem vence o mal. Ai, que alívio! Que alívio! Foi tenso. Eu não sabia o final do filme. Mas e quando você vai assistir o mesmo filme novamente e você agora está vendo o mocinho apanhando, está vendo ele sendo agredido, mas isso não está te incomodando porque você já sabe como vai terminar. Você já sabe o final do filme. Você não vai sofrer mais com aquelas cenas porque o final do filme já é conhecido por você. Amado, o que eu estou querendo dizer para você? Em nome de Jesus Cristo. Deus já revelou para nós o final do filme, o final dessa história. Eu não preciso ficar preocupado com o que está acontecendo, porque eu sei o final do filme, e o final do filme é ele vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, os mortos em Cristo ressuscitando primeiro, nós, os vivos, sendo transformados. É o final da história, vitória para o povo de Deus, vitória para mim, vitória para você, é o final do filme. E se estamos avançando nos capítulos em direção ao desfecho final, devíamos erguer as nossas cabeças porque a redenção se aproxima.
essas coisas começarem a acontecer, não foi isso que o mestre disse? Erguei a vossa cabeça, pois a redenção está se aproximando. Não foi ele que nos avisou? No mundo tereis aflições, mas desespere-se, tenha medo. Não, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Gente, se o que estamos vivendo agora está demonstrando para cada um de nós que não estamos preparados para o aqui, para o agora, o que será de nós? Que estrutura vamos exibir nos momentos finais da história desta terra? Se a minha estrutura já está sendo comprometida pela pandemia, ou pelo coronavírus, ou pelas coisas que estão acontecendo neste momento, que estrutura eu terei para o final da história? Deus está nos dando a oportunidade de nos autoavaliarmos neste momento. Deus está nos dando a oportunidade de fazer um checklist da nossa vida e aproveitar e colocar a nossa vida no altar do Senhor e pedir para que Ele nos prepare, porque se o tempo de angústia, qual nunca houve sobre a terra, está vindo por aí, a minha estrutura agora que demonstro fala muito acerca do meu preparo para o momento por vir que em breve baterá à minha porta. Gosto de pensar na perspectiva do menino que estava no avião e o mesmo começou a enfrentar muita turbulência durante o voo, todos os passageiros se desesperaram, acharam que havia chegado a hora da morte, o avião começa a declinar e todos gritam e choram e as máscaras caem sobre si. E o menino sentado, comendo seu pacotinho de biscoito estável e continuou. Finalmente o avião estabiliza, toda aquela loucura para, daqui a um tempo volta à normalidade, e a aeromoça, então, diante da estabilidade, pergunta para o menino, menino, eu pude reparar que nós estávamos aqui completamente desesperados e você tranquilo. Me diga, como que você consegue ficar tranquilo quando a aeronave parecia estar caindo? E ele parou de mastigar o biscoitinho dele, deu um sorriso para a aeromoça e falou, meu pai é o piloto. Estou tranquilo porque meu pai é o piloto. Esse deve ser o sentimento do crente. Estamos vivendo uma grande turbulência, mas a gente já sabe o final do filme e o nosso pai é o piloto. Nós vamos aterrissar no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Portanto, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Paz que excede todo entendimento. Certeza de como vai terminar a história, porque nós já conhecemos o final do filme. Tranquilo, porque tem anjos do Senhor ao nosso lado para nos dar livramento. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Permita-me orar contigo. Pai eterno, estamos neste momento de reflexão da tua palavra, chegando a algumas conclusões. Precisamos ser batizados pelo teu Espírito para termos esse Espírito excelente coordenando a nossa vida. Obrigado pela promessa do teu anjo ao nosso lado e obrigado pelo ministério dos anjos que nos dá e nos dará livramento em todo o percurso da história. Obrigado, Deus querido, pela oportunidade de, em meio ao caos que o mundo começa a experimentar, a termos a chance de sermos sal da terra e luz do mundo, e não nos desesperarmos, termos a paz que excede todo entendimento, porque nós já sabemos o final da história, e a despeito das turbulências que a aeronave está enfrentando, nós vamos pousar no novo céu e na nova terra que habita a justiça mediante tua graça. Este é o momento para nos avaliarmos e obtermos, ó Deus, um crescimento maior em comunhão contigo, de modo que estejamos mais preparados do que anteriormente estávamos. Aceita a entrega que cada um de nós estamos fazendo de nossa vida em tuas mãos, sem reserva. E obrigado pela certeza de que podemos confiar plenamente nossa vida às tuas mãos. E que toda essa turbulência, ó Deus,
que estamos experimentando não produza em nós medo, mas que possamos te amar cada vez mais, porque o amor lança fora o medo. Nas tuas mãos colocamos a nossa vida, o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela oportunidade de estender um pouco da palavra a você. Espero que Deus tenha falado ao seu coração como esteve falando ao meu também. Se quiser nos seguir, estamos aí nas redes sociais, @PRDudu lá no Instagram, e o nosso canal do YouTube é PR Dudu Batista. Um abraço para vocês. Valeu, pastor Reinaldo, pelo convite. Um grande abraço, servo do Senhor.